A ele, a Wallace, a Michelle, pela acolhida. Meu nome é Rogério Almeida, eu sou professor da Universidade Federal do Oeste do Pará, moro na cidade de Santarém. Eu, mais a Tula Esteves, eu peço que ela se acomodando aqui. A Tula Esteves é da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará, a região de Carajás, conhecida internacionalmente por grandes conflitos pela terra. Ali na ponta direita, na linha de ataque, está o Abel Pojo, ele é do Instituto Federal do Pará, fica na bela cidade de Bragança, que é a Amazônia que sofre a influência do Atlântico. No meio campo, a professora Valéria, do curso de Geografia Humana da USP. Bem ali está a Priscila e a sua afilhada. A Priscila também é do IFPA e também faz parte do curso. Eu acho que eu vou passar aqui um pouco para a professora Valéria para explicar um pouco esse processo do doutorado interinstitucional em Geografia Humana que a gente faz parte. Depois a gente vai passar a palavra. A ideia é que a gente faça uma reflexão, né, sobre a Amazônia, uma região super importante, tanto para o país quanto para o planeta, né, nessa complexidade que envolve a região. Bom dia a todos e todas. Sou Valéria, sou do curso de Geografia da USP e faço parte desse programa de pós-graduação de Geografia Humana. No ano passado, que começou, né? Foi, em 2017. A construção já veio de antes, são dois coordenadores do programa, o professor Wagner Ribeiro e a professora Isabel Cortez. Eles coordenam essa articulação, que é uma possibilidade de projeto, depende de um acordo entre duas universidades, nesse caso até tem mais universidades envolvidas. A USP propõe e a Unifespa, que é a sede pela Amazônia. E fora isso ainda tem todas as outras instituições do Interigor que eles... o FOPA e o IFPA. E aí isso permite que pessoas que já estão atuando possam fazer a sua formação. E é um convênio onde os cursos para as disciplinas dos professores vão até lá e depois eles vêm para o USP para passar um período, agora de quase um ano, né? Então, aqui, chegando agora, mas tem gente que está aqui já desde março, abril. Eles vão fazer o processo de qualificação, depois retornam para as áreas, para os processos de pesquisa e tudo mais, e depois retornam para cá para fazer a defesa final. A importância de fazer esse trabalho com a Amazônia é porque, como o Rogério colocou, essa região é uma região que desperta interesse do programa já faz tempo. Nós temos vários professores que se dedicam a esse tema. Um que começou, foi mais desde o período de formação do curso de Geografia, tem gente que está estudando a Amazônia, e uma das principais referências na atualidade é o professor Ariovaldo Umbelino de Oliveira, que não está no programa, mas que faz parte lá do programa de pós-graduação de Geografia Humana. E a necessidade da gente entender mais a fundo essa região, sobre a qual se fala muito, mas, de fato, se conhece muito pouco, né? E a gente, aqui de São Paulo, principalmente, tem uma visão bastante estereotipada do que é a região. A gente só começa a entender a Amazônia quando vai para lá. E eu brinco sempre que é uma região de superlativo, tudo é muito lá, né? Então, essa oportunidade permitiu a gente poder aproximar mais. O pessoal que está aqui é um pessoal muito bom, que já tem um nível de atuação bastante grande, de comprometimento com a região e com a produção do conhecimento. Então, a gente espera que desse processo todo a gente consiga, com a finalização dos trabalhos, selar ainda mais essa cooperação, com o estabelecimento de projetos de pesquisa para continuar esse trabalho aí na região. Os temas que os meninos estão trabalhando
são os mais variados, não trabalham com questão ligada a conflitos sociais, a questão agrária, a questão ambiental, a questão do turismo, questão urbana na Amazônia, que a gente também daqui acha que a Amazônia é só floresta, e aí não é nada disso, a gente chega lá e se descobre com um urbano bastante peculiar. Enfim, são os mais variados, e eles, com isso, pegam também fazem um balanço bastante amplo dessa diversidade toda na Amazônia. Eu acho que quando a gente estiver com esses trabalhos completos, defendidos, a gente vai ter, de fato, um panorama bastante atual do que é a Amazônia hoje, não? E dos conflitos e questões que ela nos coloca, principalmente no tempo próximo que se descortina. Então, eu vou passar a palavra para os meninos, depois, eventualmente, eu volto a tocar um pouco nos temas, porque acho que a Amazônia seja contada por quem está de lá, de verdade. Então, tá. Eu acho que é por questão de prioridade, né? Minha cabeça é a mais branca aqui da turma. Tem alguém aqui, além dos nossos colegas que são da Amazônia, ou por algum acaso estão estudando a gente lá? Você é da onde? Ah, é Roraima. Rondônia, que tem as hidrelétricas. Tem as hidrelétricas lá, né, de Santo Antônio Geral. E começa aqui a falar de novo, né? Então, a nossa ideia é tentar fazer um diálogo e o mais leve possível. Eu fiz aqui algumas pontuações. A ideia é tentar colocar alguns elementos, alguns fatos que tenham ocorrido lá, que ajudam a gente tentar entender a complexidade que é a região e como a gente está imbrincado, né? Tanto com os países centrais, mobilizando interesses que vão de geração de energia, a questão de madeira, a biodiversidade. Eu vou dar uma pescada aqui, por exemplo, em 2017, no ano passado, em maio, as polícias do Pará, civil e militar, mataram 10 camponeses, a mando do latifúndio. Deixa eu levantar aqui. No mesmo ano, uns 2 dias ou 3 dias depois, em Comisa, que é no Mato Grosso, os pistoleiros mataram 9 lavradores. Só para a gente tentar partir disso, né? Tentar fazer uma reflexão do que é a região. Mas também, no ano passado, a dona Margarida Ribeiro, que mora numa reserva Verde para Sempre, que fica em Porto de Mós, ela foi reconhecida pela sua militância com um prêmio internacional pelo serviço que ela presta no processo de manter a floresta em pé, de criar cooperativas, de tentar, a partir das suas realidades sociais, econômicas e ambientais, criar e garantir formas de reprodução econômica, social e política. Dona Margarida é uma figuraça, e é bacana também que é uma liderança que é mulher, né? Eu não estou lembrado exatamente qual foi o ano, se foi uns 5 anos atrás, que, infelizmente, um casal que tinha contato da reserva da Praia Alta Piranheira, que fica bem pertinho de Marabá, o Luiz Cláudio e a dona Aparecida, por defenderem a floresta, também foram assassinados. Deixa eu ver aqui mais algumas coisas. E tem alguns outros elementos. Eu não perguntei o nome da companheira lá de Rondônia. Hidrelétricas. A pauta de desenvolvimento, desde o Tratado de Tordesilhas, continua sendo mais ou menos a mesma em linha geral. A gente continua sendo um grande exportador de recursos naturais. Independente de todos os processos econômicos, da alteração de vários sujeitos e agentes, isso tem se mantido, mesmo nos governos considerados de esquerda, isso vem se mantendo. Até a década de 60, quem organizou e desorganizou as nossas vidas, as dinâmicas ocorriam a partir dos rios. As trocas de mercadoria, troca de informação, uma série de coisas. Na literatura mostra isso, aí tem, a professora citou o Ariovaldo, tem uma turma da sociologia, o José de Souza Martins e o Ottaviani, já na década de 50. Até o FHC escreveu sobre a região. Eu não estou lembrado como é o nome do livro, foi uma parceria, parece que com um pesquisador norte-americano, né? Então, tem várias referências tentando entender essas nossas complexidades. Mas isso vem se mantendo, isso vem só se ratificando, e as violências que eu estou falando aqui são naturalizadas. A gente tem um cipoal de crimes impunes e que são naturalizados. A gente estava conversando
antes e está se ressaltando muito o papel do judiciário. Então, acho que não existe um poder mais conservador dentro desse espectro que seja o judiciário. Ele que é super ágil em canetar processos de reintegração de posse, é super lento nos processos de apuração desses crimes que eu estou elencando aqui. E parece que a gente está falando assim, de processos que são do século XIX, lá do pré-capitalismo. Então, apesar da gente estar todo em vários palcos, sendo debatidos aqui na USP, nas principais universidades do mundo, a gente consegue verificar esses elementos ainda de execução, de trabalho escravo. A gente tem um colega que quer entender um pouco da cadeia do açaí. O açaí passou por todo o processo de ressignificação, até hoje virar qualquer luxo no mundo fitness e outros locais. A gente acha isso aí em qualquer lugar do país que a gente for. Mas a cadeia do açaí, ela engendra toda uma lógica de trabalho escravo. A gente esteve andando pela região de Afuá, que é uma cidade favela, uma cidade flutuante onde não anda carro. Fica na fronteira do Pará com o Amapá. A gente visitando essa lógica. Tem alguns elementos que acabam estruturando a nossa realidade. Uma é o Estado autoritário. Tanto no campo da política, do judiciário, dos processos de desenvolvimento que são impostos desde sempre. Um outro elemento que é o caos fundiário. Então, tudo ocorre a partir dessa lógica do caos. Essa apropriação privada de um bem que é coletivo vem se mantendo desde das capitanias hereditárias, não se consegue dar um novo rumo. Mas não só tem desgraça dentro desse rosário, né? Por exemplo, a região que eu morei, hoje eu moro no Quintal do Céu, que é Santarém, que é um local que tem muitas unidades de conservação, tem mais ou menos umas 33. Uma região irrigada pela principal bacia hidrográfica do mundo, que é a bacia do Amazonas. Então, lá na beira da cidade, não tem como a gente se estressar. Dá um rolê, vê o encontro das águas do Tapajós com o Amazonas, toma uma breja, contempla a natureza, né, que também ninguém é de ferro, e volta para os combates. Então, dentro desses combates, essa região que eu morei, que foi Carajás, foi a minha pós-graduação sem parede, convivendo junto com movimentos camponeses e indígenas. A literatura da época sinalizava que aquele camponês migrante, tem uma outra realidade aí de migração desde Getúlio Vargas, com o ciclo da borracha, onde eu moro tem muito seringal ainda, remanescente do processo do Henri Ford, na cidade de Belterra. A literatura dizia que esse campesinato ele ia continuar numa lógica de itinerância. Ele chegou lá, derrubou a floresta, como o pessoal fala, né? Amansou a floresta na pata do boi e vai seguir para outras áreas que têm reserva e continuar aquele ciclo. Mas o que ocorreu naquela região foi justamente o contrário. Por vários aspectos, tanto por conta dessa atividade de militância deles na luta pela permanência da terra, que contou com a mediação de vários sujeitos, aí vai fração da Igreja Católica, vão intelectuais orgânicos, vão partidos políticos. Por conta da guerrilha também ficou muito remanescente dos ativistas, dos partidos considerados fora da legalidade, né? E hoje a região ela concentra o maior número de projetos de assentamento, a duras penas, do Brasil. São mais de 500 projetos de assentamento. Significa 52% de todo o território dessa tensa região, onde mais se mata a gente. Tem um outro elemento bacana que surgiu há pouco tempo, que é o movimento pela soberania da mineração. Bem, a gente tem vários agentes lutando pela conquista da terra e manutenção da terra. Tem o MST, tem a federação, tem sindicatos e tem cooperativas. E o MAN já nasceu para discutir a questão da soberania por conta do minério e do subsolo. Então, eles fizeram um grande encontro agora, um encontro nacional, articulando lá em Parauapebas, que é onde ficam as minas da Vale, que já está expandindo para a região lá de Canaã. O maior projeto de mineração do mundo está em Canaã. E tem esse elemento muito bacana. Depois eu vou pedir para o Abel falar com relação ao campus, né, campus rural que a gente visitou também no nosso trabalho de campo, né? E tem outro elemento bacana também, dentro desse rosário de muita tensão, de muita violência, a violência física, a violência simbólica, as matérias sempre são super preconceituosas, seja com índios, seja com sem terra. E Marcelo, saravá,
Marcelo também lá da Quebrada, região de Açailândia, é ativista do Brasil de Fato, jornalista, faz uma porrada de coisa bacana. Fez um documentário muito interessante sobre a realidade de Barcarena, das grandes empresas de transformação da bauxita em alumínio, lá na região. Eu acho que, por hora, é isso. Eu falo muito, e como eu gosto muito da região, e eu sou peão de três, como o pessoal fala, já andei muito, né? E sou o cabeça branca da turma, né? Mas acho que a gente vai fazer essa troca aqui de informação de forma afetiva, carinhosa, em pleno sábado, né? Pós-feriado. Meu nome é Tula, eu sou da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará. Então, se ele está no cantinho, no quintal do céu, eu estou no quintal do inferno da Amazônia, né? Então, é uma região de muitos conflitos, né? Tanto o meu trabalho vai partir para esse lado, de a gente trabalhar com risco, com conflitos, e também com a justiça, né? Intergeracional, injustiça, né? Porque como a Valéria falou, é um território de superlativos. Muitos recursos geram muitos riscos, né? E muita degradação também. Então, a minha pesquisa vai por esse lado de tentar desenvolver um método para a gente começar a recuperar o que já foi perdido, né? Com essas degradações, né? Como eu sou geóloga, eu estou assim, meio que patinho feio dentro da geografia humana, estou aprendendo muito, mas o meu lado vai para essa recuperação do recurso que já foi perdido, né? E aí eu tentei, vindo daqui, sou de São Paulo, né, na Zona Leste, estou na Amazônia há 5 anos, então eu tinha uma visão da Amazônia e agora, né, eu tenho outra. Quando eu cheguei lá, é um cenário realmente, um mosaico de conflitos, né, de fronteiras. Né? A gente não tem só a fronteira da expansão agrícola, a gente tem inúmeras fronteiras que são, na verdade, sinônimos de conflitos. Né? Então, é um mosaico. Então, eu tentei começar a entender como a gente chegou nesse cenário de intensos conflitos socioambientais, não só sociais, como é a área que o Rogério trabalha, mas também da parte dos impactos no meio, tanto geomorfológico quanto geológico. Então, eu vou falar um pouquinho desse antropoceno, né, esse novo tempo geológico, a Amazônia dentro do antropoceno. Né, quais são as assinaturas físicas, né, as assinaturas sociais que esse antropoceno está deixando na Amazônia. Porque, na verdade, esse mosaico de conflitos é o resultado de 2 processos aí, né? As políticas de desenvolvimento lá da década de 60, né, que tipo ocupar, né, a Amazônia como a ideia central do ocupar para não perder, né? Então vamos derrubar a árvore, vamos ocupar de qualquer jeito. E agora essa aceleração do processo de globalização. Né? Então, esse processo, essa aceleração desse processo de globalização está realmente intensificando o extrativismo de uma maneira assim, totalmente irresponsável, eu acho, da nossa parte, né? E deixando os seus impactos aí, né? Como a assinatura do antropoceno também, irreversíveis. Né? Por exemplo, eu moro numa região banhada por 2 grandes rios, né? O Itacaiunas e o Tocantins, e você não pode tomar banho em nenhum deles. Né? Porque não dá para ter contato primário, principalmente na nossa época, né, de praia, né, que seria a época de... exatamente, né, o nosso verão lá é quando não chove. Então, as praias aparecem, só que também é um momento pior para se tomar banho, né, porque o sedimento está totalmente contaminado e você não pode ficar ali exposto. Então, você vê aquele mundo de água, né, aqueles 2 grandes rios que você não consegue ver o outro lado, e não pode tomar banho. Né? E eu fui para lá com essa ideia, né? Falei, vou morar na Amazônia, vou tomar banho de rio todo dia. Né? Só que escolhi a área errada. Né? Não deveria ter ficado em Marabá, deveria ter ido para Santarém, que, por enquanto, ainda dá. Por enquanto, né, Rogério? Tem uns projetos. Então, eu acho importante as nossas pesquisas, no final das nossas pesquisas, esse banco de dados que nós vamos gerar. Dados da parte de áreas degradadas, de conflitos sociais, né? De turismo, das áreas de proteção permanente, das áreas tanto das APAs, APPs,
O Abel vai trabalhar com essas unidades de conservação. Então, eu acho que o forte desse DINTER é o todo. Né? Quer dizer, todas as pesquisas juntas gerar um banco de dados, porque a gente não tem banco de dados na Amazônia. Isso é uma dificuldade muito grande para nós, pesquisadores mesmos. Então, a pesquisa nossa, se gerar um banco de dados, já é um ponto positivo muito grande. Para a gente poder ter esses números, ver o que a gente já perdeu, o que a gente pode recuperar, né, desse espaço. Então, eu acho que o ponto positivo, o impacto mais positivo desse DINTER é isso, que todas essas pesquisas vão gerar dados, que outras pessoas vão poder consultar e vão poder desenvolver outras pesquisas. Né? Porque, para a gente aqui de São Paulo, é simples, né, um banco de dados. Você vai no Departamento de Águas e Energia Elétrica, você consegue. Né? Mesmo assim, muita gente reclama, né? Mas é pouco dado. Mas tem. Lá, além de a gente não ter banco de dados nenhum, a gente não tem banco de dados. Em Marabá, por exemplo, se eu quiser qualquer dado de água subterrânea, eu não tenho. O escritório de Marabá é um protocolo, simplesmente. Se eu quiser qualquer dado de um poço tubular profundo em Marabá, eu tenho que me reportar, eu tenho que perguntar para o pessoal de Belém. Então, quer dizer, eu tenho muitos orientandos lá que querem trabalhar com hidrogeologia. Professora, mas e aí, como é que eu vou conseguir dados? Tem que ir para Belém. Que o cadastro de poços está lá. Né? Eles centralizam, e são muito poucos os dados. Né? E tem uma dificuldade de acesso. Então, eu acho que esse nosso DINTER é muito importante por causa disso. Né? A gente vai gerar um banco de dados para outros pesquisadores, e esse, eu acho que é a nossa grande contribuição, né? Para tudo isso, para a Amazônia, né? Em si. Vou passar para o meu colega. Bom dia a todo mundo. O meu nome é Abel, né? Abel Pojo. Eu sou paraense, nascido em Belém. Até os 22, 23 anos eu fiquei na capital. E depois, por motivo de trabalho, fui para o interior. Né? E onde eu tive contato com as unidades de conservação, que hoje são, além de minha área de estudo, são minha paixão. Minha formação é turismo. Sou formado em turismo lá na UFPA, na Universidade Federal do Pará, e comecei a trabalhar na Secretaria de Meio Ambiente do Estado não por uma escolha minha, claro, né, por uma lotação em departamento, em 2 unidades de conservação no extremo sudeste do Pará, perto da Tula, lá em Marabá. Eu estou falando um pouquinho dessa trajetória para falar como é que a coisa foi acontecendo e o que eu venho trabalhando na minha pesquisa hoje. A partir desse trabalho com as unidades de conservação e com o meu olhar de formação, que era turismo, eu comecei a perceber no turismo um grande discurso de salvação dessas áreas. No Brasil todo, mas como eu estou na Amazônia, eu acabo tendo esse olhar um pouco mais para a Amazônia. O que são as unidades de conservação? São áreas protegidas por lei, que podem ser criadas ou pelo governo federal, estadual ou municipal. E essas áreas têm um marco legal muito importante, que é a lei do SNUC, Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que é do ano 2000, é um pouco recente. Em termos de número, por exemplo, no Brasil todo a gente tem aproximadamente 2.000 unidades de conservação, um pouquinho mais. Dessas 2.000, 300 estão na Amazônia. Aí você fala, poxa, tão pouco na Amazônia, 300 para 2.000 uma diferença. E quando você vai analisar o território dessas unidades, você percebe que na Amazônia, essas 300 unidades guardam mais de 50% de todo o território, toda a área protegida do Brasil. E aí a gente recai na história do conflito que meus colegas já vieram trazendo. Né? Essas unidades de conservação, por que elas estão sendo guardadas ou para quem? Né? Qual é a finalidade? É a conservação ambiental ou é algum tipo de reserva de recurso natural dentro da lógica do que o Roberto já falou? Então, nesse pano de fundo, né, nesse cenário, surge o turismo como um grande discurso de que são áreas que têm um potencial de vetor de desenvolvimento para as comunidades que estão ali, para as comunidades locais. E a minha pesquisa é justamente entender como é que está ocorrendo essa relação do turismo com as unidades de conservação na Amazônia. Por exemplo, a gente tem alguns dados, eu fiz um levantamento recentemente, e quando se fala de Amazônia, por exemplo, você chega aqui em São Paulo, no Rio, ou na internet mesmo, em uma operadora, uma agência de viagem, para comprar um pacote turístico para visitar a Amazônia, as unidades de conservação estão nas prateleiras, sem
essa menção, né? Sem você perceber, você está indo para a unidade de conservação a partir de uma decisão de um autor privado, por exemplo, que é uma agência de viagem. Mas uma outra coisa interessante é que, poxa, então as unidades estão funcionando enquanto áreas para turismo? Mais ou menos. Quando a gente vai ver os lugares que você vai visitar, por exemplo, ali no Mato Grosso, o Parque Estadual do Cristalino. Você vai e fica no resort, que não é no parque, é do lado, né? O parque é o quintal do resort. E esse resort está sendo vendido como Amazônia, né? Também com o apelo da unidade de conservação, mas, de fato, você não está indo e não está contribuindo para a comunidade que está ali morando e vivendo. Então, você tem uma política de proteção de uma área que, por muitas vezes, o turismo vem como um discurso de benefício, e, no final, quando você vê a operação daquilo, não é bem desse jeito. E uma outra coisa interessante também, que eu tenho percebido, é que, quando a gente fala de Amazônia, aí você vai falar de o turismo organizado, comercializado, você vai ter ali sendo vendido o Pará, o Amazonas, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão, né? Você tem 4 estados aí, o Amapá, Rondônia, Roraima e o Acre, que estão fora desse mapa do turismo do Brasil, né? A gente está falando uma escala maior. Então, que turismo é esse que está sendo utilizado como discurso, como tábua de salvação para aquelas comunidades, para se desenvolverem, terem renda, e você tem um discurso de uma maneira e uma prática de outra? Então, o meu trabalho ele busca investigar essas questões. E uma outra muito interessante também que eu tenho percebido é que as ONGs têm desempenhado um papel muito importante nas modalidades de turismo, por exemplo, que surgem a partir da organização da comunidade, o famoso turismo de base comunitária. Então, você tem ali uma multiplicidade absurda, né, na composição dessa organização da atividade. Você tem agências atuando, você tem o Estado incentivando, né, em algum momento, você tem também organizações não governamentais, né, junto de comunidades trabalhando, e às vezes todo mundo está junto e misturado em alguns projetos. Alguns são muito famosos, como uma Mirauá ou a Silves no Amazonas, né, mas que você tem ali uma lógica que não necessariamente está obedecendo esse discurso vamos criar unidades de conservação para proteger a área e as comunidades serão beneficiadas a partir do turismo, né? O que o Estado, a União ou o município estão fazendo para que isso de fato aconteça? Então, meu trabalho vem discutir muito essas questões relacionadas ao turismo e, em contato com a geografia humana, né, eu passei a ter um novo olhar também para essa atividade, né, dentro das unidades de conservação, que tem muito a ver com a questão da resistência, né? As comunidades que estão ali nas unidades de conservação, elas precisam, no seu dia a dia, se desenvolver de alguma maneira. E a gente fala de economicamente inclusive, porque elas precisam subsistir, porque na hora que você cria uma unidade de conservação, você cria também algumas restrições para aquelas comunidades. E aí vem o discurso do turismo, por exemplo. Então, o turismo também, em alguma medida, e eu não tenho ainda dados numéricos, né, quantitativos, mas o que eu venho percebendo é que, para algumas comunidades, ele está servindo de resistência, de você manter, não ele como a tua vida, mas como uma atividade complementar, mas que te garante algum poder sobre o território que você está. Olha, aqui a gente está realizando o turismo, bora dar um time na caça, bora dar um tempo nisso, olha, tal projeto quer vir, não, a gente não quer. Então, também, no passo contraditório em que ele está sendo mal utilizado como discurso, ele está sendo também apropriado, em algumas regiões, por algumas comunidades, como forma de consolidação do seu território. Uma vez que a gente sabe que, contra o argumento econômico, às vezes tem que ter um outro argumento econômico. Então, olha, a gente tem uma atividade para desenvolver a região econômica, se vai ganhar dinheiro. Não, mas a gente tem uma outra atividade econômica, que também é o turismo, e que ela também está nos atendendo. Então, ele tem esse potencial de servir como uma atividade que pode ajudar as pessoas a se apropriarem um pouco mais do lugar, né? Eu falo isso do ponto de vista, né, nosso contexto capital, e uma atividade econômica que pode trazer benefícios. Agora, esse pode é cheio de condicionantes, depende de como vai acontecer, depende de se ele não vai atender, como no exemplo que eu dei, uma determinada empresa em detrimento de toda uma comunidade. Então, essas questões que eu gostaria de iluminar com a minha pesquisa, eu venho me debruçando sobre isso. Para quê? Para que a gente tenha uma leitura
no Brasil, em termos de Amazônia, sobre o turismo. E só para encerrar um pouco minha fala, né, por que eu acho importante esse trabalho? A gente tem, acho que, a exemplo de todas as áreas, uma grande onda de terceirização da atividade do turismo em unidades de conservação. Isso está vindo como uma onda, né, da região sul, sudeste, centro-oeste, já se aproximando ali do norte. E eu vejo o seguinte, que qual será o futuro, né, para essas unidades de conservação? A gente tem as unidades de conservação ditas como modelo de referência do turismo no Brasil, o Parque Nacional do Iguaçu, onde a atividade é terceirizada, tem uma empresa, né, que trabalha, que explora a atividade, e aí, para ela, obviamente, com finalidades econômicas, obviamente, se você quiser ser um trabalhador do turismo, você não vai ter que largar um pouquinho a sua vida de camponês e vai ter que virar um assalariado, né? Você tem toda uma mudança de lógica naquele lugar em que o turismo está sendo explorado por uma empresa. Outro grande exemplo de sucesso do turismo no Brasil é o Parque Nacional da Tijuca, né, que é onde fica o Cristo Redentor, também, que tem um sistema de exploração totalmente empresarial, comercial. Será que essa onda vai chegar na Amazônia, né? A gente está se preparando para isso, para lidar com esse assédio do capital, com esse discurso de desenvolvimento, dos lucros, dos milhões, dos milhares por ano. Então, essa também é uma preocupação, né, dar um panorama de Brasil, a gente perceber o que é essa atividade na Amazônia, como que ela é importante para quem está na Amazônia. Eu acho que, a partir disso, a gente pode construir diálogo, pensar em discussão de políticas públicas, né, e modelo de resistência mesmo da atividade. Também no turismo, a Amazônia é uma fronteira, né, e isso é uma coisa que eu venho percebendo a partir da discussão da geografia, que é onde eu estou hoje. Essa era a minha fala, que eu gostaria de trazer, e passar a professora Valéria, que vai mediar a nossa conversa, né? É isso. Eu queria só fazer um passo atrás, porque acho que quando eu passei a palavra e os temas que foram trazendo aqui com relação ao que é a Amazônia hoje, para entender como é que a gente chega nisso, né? A Amazônia, quando ela vai para o cenário nacional, para o debate no cenário nacional, ela vai nos anos 60, na época do governo militar, né? Com o golpe e os projetos de ocupação agrícola, mineral e agroflorestal. Então, se cria todo um discurso de que era um vazio humano que deveria ser integrado ao restante da economia nacional. Então, é nessa lógica que os processos vão começar a se desenvolver. E a gente tem um geógrafo da Federal Fluminense, professor Carlos Walter Porto Gonçalves, que tem um livro bastante interessante chamado Amazônia, Amazônias, que trata justamente da grande ruptura que vem com esse processo, que um pouco o Rogério já acenou, nessa mudança da lógica dos processos de ocupação. Então, você vem com uma Amazônia que era dos amazônidas, numa lógica do rio, da floresta, não, e da várzea, não, de uma economia que era voltada baseada nesse tripé, e que com os grandes projetos de desenvolvimento da Amazônia do governo militar passa para o terra firme, rodovia e os grandes projetos. Não? Então, com isso, você muda totalmente a lógica. E uma leitura da Amazônia como se ali não tivesse nada nem ninguém, a não ser a floresta. Então, eu vivi na ditadura, eu sou do final dos anos 60, então, todo esse processo aí de ocupação da Amazônia dos anos 70, 80, que tem um reflexo nesse período, eu estudei nos livros, mas eu me lembro de várias coisas, das propagandas que se faziam nos jornais. Uma das imagens que eu até hoje tenho na minha frente era de uma reportagem no Jornal Nacional, em preto e branco, de uma fábrica de papel e celulose sendo transportada de navio pelo rio para chegar no Projeto Jari.
que é dos maiores absurdos e aberrações que a humanidade já produziu, né? Quer dizer, desmata a floresta amazônica para plantar eucalipto, para produzir pasta de celulose, para comercializar internacionalmente. E isso era o sinônimo do desenvolvimento naquele período. Então, são esses 3 eixos, né? O Rogério falou dessa colonização e desse amansamento da floresta pela pata do boi. Semana passada eu tive debatendo um documentário que trata justamente disso na Secretaria do Meio Ambiente, chama Sob a Pata do Boi. Então, é articulado o processo, né? Vem o madeireiro, muitas vezes ilegalmente, com um projeto agroflorestal, derruba a floresta, aí vem o pecuarista e coloca o gado, e tudo isso expulsando indígenas, ribeirinhos, castanheiros, seringueiros, os quilombolas, os camponeses que estavam ali na região, né? Então, você vai desencadeando um processo de conflito muito grande. E essa leitura, não, dos anos 70, a grande propaganda, a Tula lembrou do Médici, né, do integrar para não entregar, era necessário integrar a Amazônia ao restante da economia nacional para não entregar aos comunistas, né, ao capital internacional. Só que, na prática, o que o governo fez foi justamente abrir as portas para o capital internacional se instalar na Amazônia. Então, eram os projetos todos financiados com recursos que vinham da Sudã, se cria a Sudã, para entender esse desenvolvimento da Amazônia, e a teoria, a propaganda, a justificativa era equalizar o desenvolvimento, que estava todo concentrado aqui no Sudeste, principalmente, no eixo Rio-São Paulo. Era dar recurso da isenção fiscal. Então, são grandes empresas que vão para lá se instalar. Quando o Rogério fala da violência, dos pistoleiros, a gente pensa sempre num fazendeiro daqueles de chapéu, revólver na cintura e tal. Mas o Bradesco foi para lá. Em Conceição do Araguaia, a gente tem a maior fazenda, que hoje é um assentamento, com mais de 70 mil... A Fazenda Cristalino, então, em Conceição do Araguaia, essa fazenda, que hoje é uma fazenda, o assentamento é conhecido por Fazenda Bradesco, são, acho que, 40, 50 mil hectares ou mais de área, que era de propriedade, entre muitas aspas, do Bradesco. A Fazenda Cristalino, da Volkswagen, onde teve caso de trabalho escravo, tem um tratado reconhecido isso. A Fazenda Suyamisu, que era do grupo Agip Liquifarm, um grupo italiano. Eu passei por lá nos anos 90, a gente caminhou, margeando a floresta por umas 4 horas e não via nada, você só via o pasto, não via o gado. Não, todos os projetos de colonização do eixo Rondônia, e as rodovias, as ferrovias. Não, então, assim, tudo isso que ficou ali dos anos 70 e que foi se alastrando, foi se desenvolvendo, foi tendo uma continuidade. Né? Então, quando a gente estuda o governo militar e faz a crítica ao governo militar, porque foi ele que desencadeou esse processo, quando a gente continua acompanhando isso ao longo do tempo, a gente vai vendo que não tem mudança. Então, quando entra um processo de redemocratização e mudam os governos, passam para os governos civis, continua do mesmo jeito. Belo Monte foi feito agora, né, no governo PT. Foi a Dilma que assinou isso. Carajás, o massacre de Eldorado dos Carajás é do período FHC. Não, por falar de Carajás, eu sou professora de Geografia Agrária, então eu visito muitas áreas do agronegócio para entender um pouco como funciona, né? Então, eu consegui entrar numa usina, visito a usina e falo, nossa, que tamanho que é isso, né? Não tem competição aqui com uma pequena propriedade. Aí você vai para uma indústria de papel e celulose, eu visitei a fibra, você faz, isso que é grande, a usina se relativiza. Aí você vai para a mina de ferro de Carajás. Aí você fala, no fim do mundo chegou e é aqui. Né? E isso porque ainda nem é dos mais desenvolvidos. Esse S11D de Canaã dos Carajás,
ali sim é que a coisa pega. E a gente olha, todo o subsolo da Amazônia hoje, ele está totalmente coberto por pedido de lavra e com sobreposição em área de unidade de conservação, em área de assentamento que já foi decretado, em muitos lugares. Então, assim, o que a gente tem hoje é uma linha que se manteve ao longo do tempo, de um processo de ocupação que passou por cima de quem estava lá. Não? E o resultado disso, desses também conflitos no superlativo, é fruto desse embate. Não tinha ninguém, não é que não tinha ninguém, as pessoas estavam lá, a Amazônia não era esse vazio, e se cria resistência a isso. Não, na forma como se pode, muitas vezes de uma forma bastante desigual, e aí a violência que vem por conta disso. Ele lembrou de Pau d'Arco, não? Tantos anos depois, enfim, a gente continua ainda hoje. E hoje essa violência não chega na mídia, ou na mídia que a grande sociedade tem acesso. Então, essa informação não passa mais no Jornal Nacional. Não, ela não chega. Os jornais, os grandes jornais de circulação não veiculam informação, os jornais da rede de televisão não veiculam informação, então parece que está tudo bem, que não tem mais conflito. Quando, na verdade, as pessoas continuam tombando diariamente, em conflitos os mais violentos, numa defesa da sua própria existência. Então, precisa entender essa lógica toda que costura esse quadro que os meninos trouxeram aqui hoje, e que a gente vai continuar falando deles agora. Eu queria abrir a fala para vocês, para ver quem tem questão, quem quer fazer alguma ponderação com relação ao que foi dito, mas ter clareza disso. Esse processo se inaugura no governo militar, nos anos 60, mas ele se alastra. Não, ele se mantém, a lógica é a mesma, muda o discurso, de grande celeiro nos anos 70, vira santuário nos anos 90, mas também nessa lógica da unidade de conservação, que é para tirar as comunidades que estão lá, para depois poder ser usada economicamente dessa forma. E, muitas vezes, se cria a reserva, a unidade de conservação, para garantir a exploração econômica. É o caso de Carajás. Carajás, a gente tem... o ano passado viajei em trabalho de campo com os estudantes na disciplina de Amazônia. Você vai daqui achando que vai ver floresta, os meninos estavam todos nessa pegada. A gente só conseguiu ver floresta dentro do Parque Nacional, da Flona do Carajás, e mesmo assim você entra ali num jardim zoológico. Você entra para ver a seringueira, para ver a sumaúma, é um parquinho. Aí você fica feliz porque você viu a onça, você viu não sei o quê, você fala, nossa, que lindo, mas você está dentro de um parquinho. E é aquilo foi criado para proteger, para que ninguém mais pudesse estar dentro daquela área e que todo aquele recurso que, por acaso, a pessoa descobriu, seja ocupado economicamente por um único grupo. Depois se cria agora, mais recentemente, o Parque dos Campos Ferruginosos, que é para proteger outras minas que eles já descobriram e vão continuar explorando. Enfim, é isso. Só antes de a gente abrir para o papo, o Abel falando, a Tula e a professora agora, ocorreram algumas coisas, acho que dá para a gente tentar amarrar. Primeiro, a gente cometeu uma heresia de não lembrar a CAPES, O nosso doutorado interinstitucional só é possível porque a CAPES ainda existe. Oxalá a gente tenha forças para fazer o combate a partir do ano que vem, tem um elemento bacana da dimensão política desses debates com relação à preservação ambiental, que vai fazer 30 anos da morte do Chico Mendes. Então, a execução do Chico Mendes significou uma espécie de divisor de águas para se implementar algumas políticas públicas voltadas a partir dos sujeitos locais. Então, é tipo um divisor. A controvérsia geógrafa Berta Beck, ela fala isso, na sua literatura relacionada com políticas de desenvolvimento. Então, a partir desse fato histórico, essas populações, de alguma forma,
começaram a ser reconhecidas pelo Estado. E o Estado acabou implementando também, assim como o Estado institucionalizou os bancos da Amazônia, a Sudam, para oxigenar o capital, né? Em certa medida também se conseguiu que fazer esse embate, fazer o contraditório, né, que é possível um projeto diferente que seja a partir desses coletivos, dessa complexidade de sociedades que a gente ainda é tributário, né? Tem uma espécie de CUT da Amazônia que durante muito tempo teve uma força, um papel muito forte, que foi o Grupo GTA, né? Grupo de Trabalho Amazônico. Aí tem um outro intelectual muito bom que acompanha essas realidades desde a década de 60, que é o Dr. Alfredo Wagner Berto de Almeida, né? Já deu aula em São Luís, deu aula em Belém, agora está nas pós-graduações lá do Amazonas. É um peão de trecho também. Eu acho que vale a pena a gente tentar sublinhar isso. Só para tentar amarrar essa mania de professor de tentar ser didático, né? Na ditadura, foram os polos de produção inspirados no modelo americano, no modelo europeu, né, de tentar se desenvolver. Hoje a gente está numa lógica, num desenho de exploração cada vez mais radical dos recursos naturais a partir dos eixos de integração. E, se não estou equivocado, foi o próprio Lula também que assinou, deu a canetada desse projeto. E coloca assim, uma situação de vulnerabilidade muito grande. A Comissão Interamericana de Direitos Humanos tentou fazer uma audiência em Santarém e os sojicultores praticamente impediram que os indígenas tivessem a fala. Então, são questões, a gente está falando aqui de vários projetos. A gente falou da S11D, que é a qualidade do minério de ferro é melhor do que a mina de Parauapebas, de TO, é o maior projeto de mineração do mundo, capitaneado pela Vale. A Vale praticamente é um estado dentro do estado do Pará. Então, tem isso, mas isso nunca é isolado. Tem vários outros elementos cumulativos. Para fazer esse minério, tem que se duplicar a ferrovia de Carajás, incrementar toda a questão portuária e de ferrovia. Então, o impacto não está localizado só naquela quebradinha lá de Canaã, onde eles estão expropriando, espoliando camponeses e indígenas. Até se chegar a São Luís, que é o canal de exportação para o mercado asiático, que é o principal consumidor, tem toda uma rede de tensões. Então, está atingindo indígenas, quilombolas no município de Itapecuru-Mirim, que é perto de São Luís, comunidades camponesas, comunidades seculares da zona rural de São Luís, que estão sendo totalmente impactadas. São Luís tem um problema crônico, que é abastecimento de água. Eu sou de São Luís, eu migrei, não foi via trem, que eu tive que passar primeiro em Belém, foi via rodovia ainda, né? Mas dá para pegar o trem tranquilo da Vale. Eu perdi a linha de raciocínio. Então, são questões cumulativas, né? Então, tem toda uma questão da transporte multimodal. No Quintal do Céu, onde eu moro hoje, está totalmente ameaçado por conta do aprofundamento, da primarização da economia a partir de commodities. Então, querem fazer um monte de hidrelétrica no Rio Tapajós, querem fazer um conjunto gigantesco de complexo portuário lá na cidade. A gente vê lá o contraditório, os navios, as balsas e os barquinhos que fazem dinamismo, circuitos, né, dos produtores lá. Tem lugar que só dá para ir mesmo de barco, uma viagem básica de 24 horas, 30 horas, dependendo de onde você vai. Né? Para a região do Trombetas, eu acho que chega a quase 30 horas, se eu não estou equivocado. Então, tem toda uma cadeia de transporte multimodal. E a China está doida para meter a ferrovia lá na região. Projeto Ferrogrão. Aí tem um monte de hidrelétrica, tem a expansão da soja, mas no Quintal do Céu lá, a lógica é transformar num grande exportador. Tem uma luta, só para a gente abrir, que eu falo para cacete, os meus colegas vivem me punindo, dizendo que eu falo muito. Tem uma luta muito grande numa comunidade chamada Lago Grande com a Alcoa. A Alcoa está lá desde 2000 e explorando bauxita. Já teve tensões com várias comunidades camponesas e quilombolas. E agora o Estado nunca normatizou, nunca fez o georreferenciamento dessa área, que o pessoal está brigando para ser reconhecida, justamente por isso.
O estado do Pará, em particular, é um estado que tem minério em todos os municípios. De areia a ouro, em todo o Pará tem minério. Então, tem todo um desenho, a partir da geopolítica, que tem como hegemônico esse monte de sujeito do capital internacional, que vai de construtor de hidrelétrica a quem quer tirar minério, fazer outro tipo de complexos portuários, outro tipo de atividade que coloca em muita fragilidade essas populações, mas que também conseguem se articular, assim como esse capital também está articulado em cadeia mundial, eles têm conseguido também fazer esse enfrentamento. O Marcelo fez parte do Justiças no Trilhos. O Justiça no Trilho é um coletivo que tenta enfrentar a Vale do Rio Doce. Nasceu numa cidade bem punk, aquela cidade de fronteira de filme de faroeste, que é a atmosfera toda de violência, que é a Açailândia, que não existe mais açaí lá na quebrada. Então, aquele coletivo conseguiu, a partir daquela realidade, montar uma rede internacional e constranger a Vale em vários espaços internacionais. Em 2012, o coletivo conseguiu que a Vale vencesse o Oscar do crime ambiental, ganhando da Singenta, de duas grandes corporações internacionais também que haviam cometido vários crimes ambientais e sociais. E aonde eu moro tem um coletivo chamado Tapajós Vivo, que está articulado numa escala de Pan-Amazônia, que também tem feito isso, dialogado com intelectuais orgânicos, que a universidade ela é múltipla, né? Então tem gente que fica muito à vontade prestando consultoria para a Vale do Rio Doce e tem gente que se constrange. A minha ex-orientadora, a Rosa Azevedo, em hipótese alguma, ela faz consultoria para a Vale do Rio Doce, mas no mesmo núcleo, vários colegas se sentem super à vontade em prestar consultoria para a Vale. A Tula está falando com relação à questão de banco de dados. É super importante, até para a gente fazer o combate, quando quer discutir política pública, né? Então, é interessante a gente estar munido disso. Olha, esse pessoal não precisa virar operário. Esse pessoal consegue, a partir de várias atividades de pesca, de extrativismo, conseguir se manter com dignidade. Não é o olhar da criatura que é urbana o tempo inteiro. Então, na cabeça dele, ele não precisa se lascar de trabalhar não sei quantas horas. Está na lógica de precarização. Ele consegue, de boa, lá, faz a coleta. Se ele for bastante dinâmico, fazer um sistema múltiplo de sobrevivência, que engloba o extrativismo da floresta, o extrativismo o conjunto de possibilidades que a floresta proporciona. O problema é que a racionalidade ou irracionalidade acaba construindo também no campo simbólico o que é moderno. O que é moderno para quem foi criado em São Paulo, talvez não seja. O pessoal tem... A professora citou o Carlos Walter. É interessante que a Tula até trouxe o livrinho dele, que é o resultado da tese de pós-doc dele, que há milênios a gente tem tecnologia e conhecimento suficiente para conviver com a floresta. O problema é o que é tecnologia? A partir de uma pessoa que foi criada no espaço urbano, no espaço eurocêntrico de informação, é muito complicado. Aí cria conflito. A faculdade em que eu trabalho tem mais ou menos 1.000, entre indígenas e quilombolas, a gente tem 1.000 alunos. Mas o nosso conteúdo da nossa universidade não colabora para que a gente dialogue com esse tipo de conhecimento. Se falou muito aqui no vazio, então, os discursos dos primeiros viajantes, dos religiosos, dos militares, simbolicamente, sempre construiu ou tornou essa população invisível, ou coloca como o bárbaro, né? Então, para eu tomar conta do teu território, eu estou legitimado a partir desse discurso de modernidade. Então, eu tenho conhecimento. Aí entra a questão militar, entra jesuíta, entra parte da Igreja Católica. Da Igreja Católica tem uma responsabilidade muito grande contra os genocídios dessas populações, que, infelizmente, continuam a se manter as situações de vulnerabilidade dos Caucavá, né, um índice muito alto de suicídio entre eles. Mas também a gente, às vezes, esquece de dizer que também sempre teve resistência. A cabanagem é um momento histórico com relação ao enfrentamento desses cenários. O cenário está bastante delicado, então isso vai exigir da gente também
novas formas de enfrentamento. Então, cada vez mais ocupar em todos os espaços, ocupar o latifúndio, ocupar a universidade, se faz necessário, né, nessa agenda, nesse contexto que a gente está. Então, a gente... Não, só uma colocação, falar dos sítios arqueológicos que a gente tem lá, né, para ver que esse vazio demográfico nunca existiu, né? A gente tem sítios arqueológicos lá de 11.200 anos no Pará. Então, esses conflitos estão aparecendo porque essas pessoas invisíveis estão aparecendo. Né? Ou seja, esses grandes empreendimentos, né, hidrelétricas, a mineração, nem vou falar porque é da minha área, eu sou geólogo, o pessoal fala que eu sou do mal, do lado mal, enfim. Então, essas pessoas estão aparecendo agora. Né? Elas estão sendo... Porque elas estão tentando fazer uma recolonização de um povo que já foi recolonizado, mas que está ali. Essas práticas agroflorestais, eles já praticavam isso... Né, naquela época, de 11.200 anos atrás. Isso a gente tem nos sítios arqueológicos. Associação de grãos, enfim, nessa rotação de culturas, e tudo isso já era feito. Né? Então, esse povo invisível, não é, eles estão ali. Né? Então, a gente não tem que levar desenvolvimento, eles já são desenvolvidos. Né? Dentro do espaço deles, eles são desenvolvidos. Né? Nós é que estamos tentando levar um desenvolvimento, como ele falou, né? Totalmente. Né? E dentro da universidade a gente está com esse problema. Os nossos alunos, a gente não consegue que eles continuem no curso, porque a nossa matriz não condiz com a realidade da região. Principalmente eu, da área de engenharia civil. A matriz do curso de engenharia civil não tem nada a ver. Eles desistem. No primeiro, no segundo semestre, porque não... Né? Então, eu acho que um dos nossos objetivos também é voltar para os nossos cursos e tentar transformar essas matrizes curriculares, adequar. Não que um indígena não possa sair e trabalhar em Dubai. Ele tem que trabalhar em Dubai, ele tem que estar preparado para trabalhar em Dubai, só que ele tem que também estar preparado para voltar para a sua aldeia, para a sua comunidade e ajudar a sua aldeia. Né? Mas a gente só prepara ele para trabalhar em Dubai. E ele... Né? Não, às vezes não quer isso. Então, acho que a nosso grande desafio também é mudar essas grades, né, totalmente eurocêntricas, né? Enfim, mudar os conteúdos que a gente está abordando lá, para esses alunos permanecerem na universidade. Porque a universidade foi criada, essas federais, né, essa interiorização das universidades, foi feita para isso. Né? Para essa inclusão dessas comunidades, quilombolas, ribeirinhas, povos da floresta, enfim. Né? Mas não está acontecendo, essa inclusão não está acontecendo. Eles entram na universidade e, depois de 1, 2 semestres, eles saem. Então, esse é um desafio, acho que um dos grandes desafios, né, da nossa volta, para a nossa volta é essa. Manter esses alunos dentro de uma grade, né, que realmente vá de encontro à realidade deles. Né? Gente, bora fazer o papo, senão ficava parecendo naquela aula chata de obrigação que a gente, só o professor fica falando. Ainda bem que a gente não trouxe slide. Alguém quer provocar a gente, comunicar alguma informação? Fica à vontade. Quanto tempo? Não, pode mandar bala aí. Eu anotei aqui muitas coisas. Pode falar. A gente dá 5 minutos para ti. Tá, aí me fala, faz assim. Certo. Aí Falou. Aí eu sei que eu tenho que Certo. correr. Fique à vontade. Então, primeiro, muito obrigada. Me sinto muito contemplada enquanto ticuna, não aldeada, nascida na cidade, educada em colégio de freira, educação francesa. Mas com a felicidade de ter a avó indígena dentro de casa, me ensinando algumas coisas que trago até hoje. As falas são muito ricas, muito raramente eu vou numa roda que protagoniza, traz pessoas do lugar. Eu sempre faço essa crítica construtiva, que não dá espaço de fala, de voz e do pensar, né, do próprio Amazônia ou
ou daquele que é de coração, porque ali está habitando e aprendeu a conviver. Então, eu agradeço muito mesmo. Eu fiquei bastante emocionada várias vezes. E tomar a ousadia de pegar a palavra, tentar ser bem sucinta, de algumas partilhas, espelhos e contribuições, peço licença. Vou fazer na sequência que eu anotei, então está um pouco nada metodológico nem pedagógico, né? Tá, eu fiz mestrado em turismo na ECA e agora estou tentando novamente o doutorado, cujo fui reprovada na defesa e me foi sugerido retirar 2 capítulos. Capítulo 2. Se eles verem isso, eu acho que talvez nem me aprove, que eu ainda estou em processo seletivo na USP. Capítulo 2, Políticas Indígenas e Meio Ambiente. Capítulo 3, Cultura e Socioeconomia da Floresta. Portanto, a minha pesquisa estava concentrada para eu entender o porquê que cortaram o meu estado com a BR-364, inspirada no meu pai, que era topógrafo, e algumas áreas existem até hoje, como o Lago do Cunhã, cujo ele não fez a estrada. Não sou contra as estradas, mas há lugares e lugares, assim como o turismo não deve existir e coexistir em todo lugar. Então, vou lá. Sobre os dados das águas, talvez o professor Tundizi os tenha, né? Eu estudei com ele gerenciamento de recursos hídricos da América Latina e fiquei estarrecida quando tinha 30 cientistas do mundo inteiro e foi colocado que há em curso, no governo passado, aprovado, 70 mini hidroelétricas no ecossistema de transição, que é o Cerrado. Portanto, eu gritaria, mas não vou fazer isso, que estou sendo filmada. Lembrar aquele ícone, né, que ficou na história do Brasil, da Índia Caiapó Tuíra, que enfiou o facão na cara do gerente da Eletronorte, mas aquilo, na época, ficou mais como um incentivo do ativismo ambiental, e que hoje a gente vê que meio que se fragmentou e se evaporizou. A Bioceânica também é um projeto muito grave, que é a ferrovia seguindo a rota BR-364, que termina em Cruzeiro do Sul, falando dos megaprojetos, né, que foi a sua fala. E eu fui totalmente contra e participei de umas prévias. Também as 2 hidrelétricas de Santo Antônio e Giral, enquanto beiradeira, eu sabia que ia dar errado. Tanto deu errado que, em 2014, o Acre ficou isolado pela enchente durante um mês, né, comprando produtos alimentícios do Peru, porque a lâmina de água foi calculada errada por engenheiros, desculpem-me, do Sudeste, pessoas que não conhecem o regime das águas, e o rio é novo, ele não está adaptado. Resumo da ópera: tem que aumentar 70 centímetros, uma das duas, e acho e penso que vai acontecer novamente. Então, aquilo foi um erro estratégico. Mas há uma explicação que eu deixo como inquietação e provocação, que é a lenda do Urucumacum. A lenda do Urucumacum diz que na curva do Rio Madeira, que tem uma extensão de 2 quilômetros, existe uma bacia de ouro. Então, foram construídos 40 andares subterrâneos e que foi tirado esse recurso. Para onde ele foi? Evaporou. Então, assim, independente das políticas públicas dos governos, tem uma corresponsabilidade de todos. Não há como dizer X ou YZ. Todos deram canetada para que aquilo esteja acontecendo. Lembrar o Planafloro, que é aquele catastrófico projeto de ocupação de Rondônia, cuja sua cobertura florestal foi destruída em 52% na década de 80, e que estava no meu capítulo 2 da tese de doutorado. E foi uma meia-culpa do Banco Interamericano de Desenvolvimento. Ele pagou em 10 anos uma ocupação dentro daquela lógica, né, que era um plano desde o governo militar.
Então, as hidrelétricas na Amazônia estavam engavetadas há 20 anos e, no governo passado, foram desengavetadas. O Planaflora também foi desengavetado. Então, seguindo aqui, uma professora da UFAM, eu não lembro o nome, em 1999, ela falou sobre uma reunião que esteve com uma consultora do GTZ, e aí dentro da sua fala, que é um espaço, da sua também, um espaço vazio. Ali hoje tem um percentual de talvez 23 milhões de habitantes da Amazônia brasileira. E quando essa professora, em 99, esteve com essa consultora do GTZ, a consultora, meio que em português alemão, perguntou: o que são essa gente aqui dentro? Eu tenho isso gravado em cassete, mas talvez esteja extraviado, eu não consegui colocar em MP3. O que são essa gente aqui dentro? O que elas estão fazendo aí? O governo não vai dar dinheiro. Portanto, existe isso que eu tive o desprazer de ouvir, mas para cair na realidade em 99, ou seja, já faz bastante tempo. Turismo na Amazônia e fronteira. Eu ia te perguntar, existe esses territórios que você falou de unidade de conservação, é de fato de direito ou são sobreposições de unidades? Né? Porque, às vezes, o papel tem mais unidades de conservação do que o território físico em si. Estou quase terminando, juro. E, dentro das falas que vocês colocaram todos, né, a questão do sítio arqueológico, a BR-364 destruiu muito da nossa história, há inúmeros sambaquis que foram destruídos, e totalmente para invisibilizar que a gente existe. Né? Ou seja, a gente ainda está na lógica cartesiana lá do descobrimento, quando o colonizador chegou, botou as costas para o continente e ficou olhando só para o mar. Então, por enquanto, a gente ainda está no Tratado de Tordesilhas, sim. A Amazônia não existe e a gente é invisível. Então, portanto, pode fazer qualquer coisa lá dentro. E aí, lembrando a questão dos sítios arqueológicos, existe uma rica história de cultura e de tudo que vocês já falaram, saberes e fazeres. Eu penso que, dentro das grades novas, eu agradeço muito, professora, você é a primeira pessoa, eu tenho 53 anos, que eu escuto isso, porque é isso que eu bato na tecla. O Brasil não é igual. Existem biomas, especificidades, é rico demais. Então, você é a primeira pessoa que eu conheço, que eu tive o prazer de conhecer na academia, que teve a coragem de dizer isso. A gente tem que adaptar para os lugares, os biomas, os saberes e fazeres. Então, abrir esse espaço de fala. É a minha contribuição. Desculpa, falei muito, tá? Obrigada. Assim, uma ideia, né, em relação ao turismo e proteção das comunidades, especialmente no Pará, né? Se estava pensando nessa possibilidade, porque eu venho da Guiana Francesa e a gente está de um movimento contra a mineração, né, que se chama Hors de Question. Agora tem um movimento contra a Total, né, a exploração petroleira, que aceitaram do lado francês, ainda não está aceito do lado de Oiapoque, mas do lado francês, que dá lições de ecologia no mundo, aceitou. E se estávamos pensando, ela faz parte de uma ONG que se chama Nature Right, e justamente toma a frente dessas lutas e mobiliza na França e tem campanhas na França, assim como várias outras ONGs que são da Aliança dos Direitos da Natureza, né? E em relação a essa invisibilização lá no Pará, que é muito perto da Guiana, a gente nem sabe o que está acontecendo, ninguém sabe, né? E seria interessante, talvez, de desenvolver turismo lá, turismo de base comunitário, que poderia ser como um pacote turístico, porque tem muita gente super interessada na Amazônia, especialmente lá desde essa eleição, que teve assim muito barulho na Europa, que todo mundo está indignado assim, que vão passar em cima de tudo, né? Então essa questão assim poderia interessar pessoas de viajar, de conhecer qual é a realidade, assim, não sei se seria assim, uma possibilidade assim, de desenvolver esse turismo de base comunitária, umas rotas
rotas da destruição da Amazônia, por exemplo. E outra coisa era que estávamos pensando lá na ONG, em relação a justamente essa nova conjuntura, se seria interessante assim, desenvolver o mesmo desenho que eles têm no sul de México, no Chiapas, que lá tem o Centro dos Direitos Humanos FRAI, né, que foi criado por por as pessoas da teologia indígena, que criaram assim os BRICOS, que chamam as Brigadas Civis de Observação, que foi criada esse movimento lá quando o exército queria esmagar a rebeldia indígena. Então, eles têm umas parcerias com vários ONGs de todos os países, de vários países, para mandar observadores da paz, que eles são mobilizados nos diferentes lugares. Eles têm também nacional e internacional, né? E eles criam um campamento da paz nas comunidades ameaçadas e que estão como assinando uma carta de não intervenção, muitas coisas assim. Todo mundo sabe que tem os acampamentos da paz e eles mandam todas as informações para o centro, para a Europa. E parece que deu muito certo, que os paramilitares pensam duas vezes antes de agredir essas comunidades. E esses observadores, como são europeus, também fariam muito barulho se desapareciam. E isso a gente estava falando desse justamente na PUC, lá 2 dias atrás, quando saiu o livro lá para o lançamento do livro Manual para Defender as Populações Indígenas. E a gente criou um grupo WhatsApp, assim, para conversar dessa possibilidade. E assim, queria colocar essa ideia, se tinha um interesse entre turismo e BRICOS, que o BRICO também pode ser um guia turístico no meio dessas comunidades. Quando vêm as pessoas que falam a língua, né, pode explicar, é um observador socioambiental, você pode explicar tanto a nível do ambiente como da comunidade, o que está acontecendo, vinculando também atividades turísticas de randonê, dessas coisas. E eu tenho na Guiana das cabeças lá do movimento, ele tem um guia ele escreveu um guia de randonê, de trekking, que tem no Suriname, na Guiana, e seria interessado fazer um no Brasil também. E não sei se poderia pensar mais nisso. Benoit. Mas alguém gostaria de tirar uma dúvida, fazer uma pergunta, colocar uma consideração? Ok. Boa tarde, eu acho. Bom, meu nome é Priscila, eu também faço parte do mesmo doutorado, do DINTER, em Geografia Humana. Na verdade, não é uma pergunta, né? Enquanto os meus amigos conversavam e falavam, eu ficava aqui pensando em todas as vivências, as experiências que eu já tive de Amazônia, né? De uma vida na Amazônia, nascida e criada. Essa é a primeira vez que eu saio de lá, para morar, né? Então, Amazônia dando a veia. E daí eu comecei a pensar, é sempre muito bom ouvir Rogério falando, Tula, é muito bom ouvir a Tula falando, porque ela, sendo do Sudeste, ela tem uma visão amazônica tão encantadora para a gente, né? Que aí eu vou começar a minha fala voltando da minha chegada a São Paulo. No ônibus do aeroporto, chamou muito a minha atenção um diálogo entre 2 senhoras. E uma falou assim, eu estou vindo de Belém. Não conhecia Belém, eu estou vindo de lá. E aí a outra falou assim, eu gostei de tudo, gostei da Estação das Docas, eu gostei dos sorvetes, gostei da comida. O foco delas era a comida, que inclusive é a minha tese do doutorado, gastronomia. E não simplesmente gastronomia, um pouco mais complexo do que isso. E aí, até que uma solta a pérola. Tinha que ter uma pérola, né? Ela soltou a pérola. Olha, eu achei legal Belém, eles até se vestem bem.
Aí eu fiquei ouvindo, o que quer dizer eles até se vestem bem? Ela imaginava o quê? Que a gente andava com uma penazinha cobrindo as nossas partes íntimas? O que é eles até se vestem bem? Eu falei, cheguei no Sudeste. Vamos começar a exercitar os ouvidos, né? Vamos começar a exercitar os ouvidos e respirar para ver o que a gente faz. Eu continuei a observar o diálogo. Falaram muito bem de Santarém, falaram que Santarém é lindo, então, coisa que a gente ouve, né, graças a Deus, bastante. Bom, mas o que eu queria dizer é o seguinte, a minha entrada nesse doutorado foi muito bom, assim, para mim. Não sou geógrafa, ainda estou engatinhando aí nas discussões da geografia, ainda estou longe de me considerar dentro do entendimento, principalmente quando a gente fala da geografia clássica. Eu fico meio perdida, mas a gente está caminhando, viu, professora? Mas o que eu queria dizer é que eu lembrei agora da fala da professora, falando que as lutas, né, tudo que a gente encontra aí de terra, todos os conflitos agrários, as mortes, a gente não vê na TV. Tem gente maquiando o que está acontecendo no campo, né? Então, até para mim, quando eu fico baseando o que eu sei hoje de tudo que acontece dos conflitos de terra por conta do Rogério. O Rogério é o nosso maior atualizador de informações de conflitos. É por ele que eu sei que nós estamos longe de estar como a gente gostaria de estar na Amazônia. A gente está muito longe de ser. E é uma briga aí que todo mundo aqui está, de alguma maneira, lutando e batalhando. E não está fácil. E acho que em 2019 vai piorar um pouco, né? E a gente tem que estar firme e unido na briga, porque a gente vai enfrentar muita coisa ainda. Está só começando, ou não, enfim. Mas eu acho que eu concordo com a Tula que ao final desse doutorado a gente vai ter um panorama de Amazônia muito excelente, assim. Porque muita gente escreve a Amazônia, mas muita gente escreve a Amazônia com um olhar que não é do Amazônida. O nosso olhar é diferente. E eu lembrei de uma conversa que eu tive com a professora Rita, e que eu falei assim, minha pesquisa de mestrado, ela falava de distâncias. Eu falava para ela que eu não tenho medo de distância, não tenho medo de horas de viagem. O que são horas de viagem para quem mora na Amazônia? Não é nada. O que é uma mobilidade num navio por horas? Não é nada para a gente está acostumado com isso. E eu comentando com ela eu comecei a falar, né, de todo o que eu quero fazer na minha pesquisa, os lugares. Aí eu falei assim, tem professor que acha que eu estou abraçando o mundo. E aí eu falei assim, que questão de tempo. Eu falei, eu não me preocupo com o tempo. Eu não tenho medo do desafio das distâncias, porque a gente vive numa área de grandes distâncias, né? E eu falei, bom, a minha pesquisa de mestrado era uma coisa simples, né? Você saía de Belém, 15 horas de navio, chegava num ponto, pegava mais 16 a 18 horas de navio até chegar no lugar da pesquisa. Ou seja, não é difícil de fazer quando a gente quer enxergar e entender a Amazônia. Os esforços eles são precisos e eles são necessários, eles são primordiais para a gente entender o que acontece ali. E o Amazônia ainda entende isso muito bem. Porque está na nossa essência, é a nossa vivência, né? E a gente precisa disso. Eu acho que esse doutorado ele vai trazer visões de Amazônia, de todos os lados. A gente tem pesquisa de todas as áreas ali dentro, né? E eu acho que essa é a maior riqueza desse doutorado. Aí, no final, lá em 2020, a gente faz um outro papo com mais um monte de gente e vai ser muito bom. Alô. Bem, a gente tem mais ou menos aqui uns 20 minutos, né, Wallace? O Espaço Tapera disponibilizou até 13 horas. Então, eu já vou começando aqui vamos embora, né? Vamos tomar cerveja e comer o feijão ali no Baiano.
Bem, primeiro, dar um informe. Essa nossa iniciativa de tentar fazer o diálogo sobre a região onde a gente mora e trabalha surgiu dentro dos nossos espaços acadêmicos e também nos intervalos nos bares, né? Já que a sociedade está financiando a gente, eu acho que nada mais justo que a gente faça essa troca de tentar fazer o diálogo, devolver um pouco que a gente sabe, né, das nossas vivências. A Amazônia é gigantesca, a gente só está falando aqui, todo mundo mora no Pará, né? A nossa irmã Ticuna, muito obrigado por ter vindo. A gente também está muito feliz com a sua presença, né? E enriquece muito. Acho que você é muito mais legítima de estar falando do que a gente, né? Você que deveria estar aqui desse lado, não a gente. Não, eu estou falando de verdade, não é... Acho que durante muito tempo, né, indígenas, quilombolas e outros sujeitos que fazem parte, que realmente moram e defendem, né, a floresta, são silenciadas das mais variadas formas. Quando o pessoal não aceita o seu trabalho, isso é uma falta de respeito com o conhecimento de matriz ancestral, que também é ciência que a gente não consegue reconhecer ainda. Eu acredito que a gente é acostumado a brigar, né? Eu sou do Nordeste. Em tese, já era para estar morto há muito tempo por uma série de coisas, pobreza, enfermidades, caramba, né? Mas a gente é teimoso. Eu acho que você estando aqui, vai continuar de novo escrevendo, é legítimo. Eu sou muito chato com relação ao formato do texto acadêmico. Acho que reflete tudo aquilo que a gente estava falando com relação à matriz europeia, né? Eu tenho uma simpatia danada pela anarquia e que se traduz também com relação ao texto. Então, eu até coloco algumas coisas por conta da obrigação para a gente não ser punido, né? Mas como é que faz para também a gente fazer o conflito e reconhecer outras narrativas? Eu creio que seja isso. Benoit já tem uma série de redes e fóruns que eu posso mandar o contato para você, né? E que já faz isso que você estava sugerindo aqui com relação à troca. Agora mesmo em Marabá, continua tendo um encontro, não, já acabou o encontro, começou no dia 7, teve lá em Marabá e depois subiu lá para aquele centro, professora, de formação do MST, que a gente conheceu em Parauapebas, né? Que justamente está fazendo isso, aglutinando tanto esse conjunto de forças que atuam a partir da pauta da mineração e outros temas, trabalham em várias linhas, no enfrentamento jurídico de provocar o Ministério Público, tanto federal quanto estadual, de ocupar universidades. A universidade lá, da onde atua, trabalha, a Federal do Sul e Sudeste do Pará, é um resultado também da luta camponesa e de outros espaços. O Abel não falou, mas tem algo super simbólico lá na região sul e sudeste do Pará, onde o pessoal mais mata sem terra no país, que é o campus rural do IFPE que a gente conheceu. O campus rural, antes, era uma fazenda da família Mutran, reconhecida de norte a sul do país como a que mais matava sem terra. Na fazenda que hoje aloja o campus rural, que os filhos de camponeses, população quilombola e indígena estuda, era uma fazenda, um grilagem de um castanhal, onde foi encontrado um cemitério clandestino, crime ambiental e trabalho escravo. Eu acho que foi o primeiro caso de desapropriação no país por trabalho escravo. Então, esse campus rural é de um simbolismo, tanto o campus rural de Marabá, quanto o Centro de Estudo Latino-Americano do MST, que fica em Parauapebas, com relação a essa disputa que vai dar ocupação ao espaço acadêmico. Na narrativa, no tomada da fala, e tanto na narrativa acadêmica quanto outras narrativas, de literatura, de quadrinho, do grafite, seja lá o que for, né? A gente, como eu vou falar só mais uma máxima do movimento camponês e vou passar para o pessoal. Eu ouvi muita música do movimento camponês em ocupação, em reunião, que tinha um verso que dizia: quem morre calado é sapo debaixo de pé de boi. Então, isso, o pessoal estava muito cansado, né, das reuniões, que às vezes a metodologia não favorece, né,
uma perspectiva mais humanitária, mais poética, a pessoa começava a cantar. Ou então uma outra que dizia... Era por enfrentamento direto contra os pistoleiros, né? Nós estamos em guerra, o lado de lá já declarou. Contratar o pistoleiro para matar trabalhador. Aí outro versinho que dizia, o risco que corre o pau, corre o machado. Aí o pessoal morreu para caramba, mas também o pessoal fazia tocaia, tática de guerrilha, no Mearim, no Maranhão, no Pará. Só que o pessoal, a gente esconde essa nossa resistência do enfrentamento direto. Mas também o pessoal matou muito policial corrupto, matou muito pistoleiro lá na Quebrada. Gente, muito obrigada. Ao Antônio, ao Wallace, a Michele, ao Espaço, e a gentileza de vocês estarem aqui, passando da hora do almoço, né, para ouvir sobre a região mais importante do planeta para uma infinidade de coisas. Acho que está ligado. Tá. Bom, continuando ainda a nossa briga futura, Alba, continuando a nossa briga futura, quando o nosso retorno dentro da universidade, reconhecer o etnoconhecimento, né? E a gente tem que resolver um outro problema muito grande, são as Amazônias urbanas, né? Porque o urbano aqui é diferente do urbano lá, né? Então, preparar também, né, esses meninos para enfrentar esses problemas urbanos nossos lá, que são muito graves, né? Infraestrutura, tanto mobilidade urbana, saneamento básico, né? E acho que o nosso maior desafio é aumentar os IDHs, né? O país, um dos estados mais ricos do Brasil, ter um IDH, um dos mais baixos. Então, eu acho que também é um desafio que se coloca aí para a gente. E a gente, né, espero que esses 4 anos de governo a gente não volte muito para trás, porque depois, para dar um passinho para frente, é muito difícil. Cada passo para frente é muito doloroso, né? E aí, de repente, a gente pode voltar muito. Mas eu acho que os nossos desafios são esses, né? De banco de dados e enfrentar as nossas matrizes curriculares tão engessadas, né? E trazer esse etnoconhecimento para dentro da universidade, né? Como valor, né? É isso. Bom, sobre a pergunta que você fez sobre a sobreposição, né, de unidade de conservação com terra indígena, eu não tenho dado o número aqui, mas é muito comum, inclusive. E eu diria que é o menor dos nossos problemas quando uma unidade de conservação está sobreposta, em parte, a uma terra indígena, né? O problema é quando você está sobreposto, em parte, a uma área que seria, em tese particular, né? Muitas vezes grilada, como bem ressalta o Rogério. E aí sim a gente tem um problema, né? Uma briga muito grande. Agora, algumas estratégias que vêm sendo tomadas, a ideia de corredores ecológicos, onde você, pelas várias modalidades de áreas protegidas, você cria como se fosse um corredor de preservação e criam comitês, né, conselhos para discutir essas áreas. Eu acho que isso é uma tentativa de saída, enquanto está se tentando pensar na situação fundiária. Mas realmente eu não tenho um número para te falar, mas sim, é muito recorrente a sobreposição. Até só um parêntese, por exemplo, o Estado do Pará está tentando, né, tem um colega nosso que está pesquisando um pouco isso, regularizar os seus imóveis rurais através do cadastro ambiental rural, e é uma grande confusão, assim, que se você somar todas as áreas, dá em muito maior o tamanho do Estado, isso do que já tem legalizado. E um colega meu que trabalha na secretaria, né, uma vez estava conversando, ele falou, olha, eu peguei um cadastro ambiental rural de um imóvel que estava tudo certinho, e quando eu vi, estava batendo lá no Maranhão. Ele falou, então, existe muita coisa para ser ajustada, e essas tentativas, né, e aí volta para o superlativo da Valéria, que ela comentou sobre a Amazônia. Dentro das unidades de conservação, por exemplo, no estado do Pará, a gente tem a Estação Ecológica do Grão-Pará, que ela é a maior unidade de conservação do mundo todo, do mundo. E aí, quando você compara em área, para a gente fazer aquela básica comparação, é quase que o tamanho do estado do Rio de Janeiro, uma unidade de conservação na Amazônia, uma das 300 e poucas. Então, está falando de áreas realmente muito grandes. Esses conflitos por sobreposição, por exemplo, realmente fazem parte da rotina
da turma que está tentando fazer a gestão dessas áreas, né? O que o colega falou aqui, eu esqueci, desculpa, o nome, o seu nome? Como? Benoit. Benoit, eu não conheço o exemplo lá do sul do México, né, do BRICS, eu acho que você falou, né? Bricos. Bricos, ok. Ok. Vamos até trocar uma informação, porque eu gostaria de conhecer um pouco. Mas aqui na Amazônia, né, no Brasil, na Amazônia, acho que posso falar um pouco melhor, a gente não tem muitas iniciativas de brigadas civis ou algo nesse sentido. Tem algum trabalho que chamam de voluntários ambientais para ajudar no monitoramento dessas áreas e, eventualmente, também trabalhar com o turismo, porque tem uma vertente, né, da galera do turismo que entende o turismo também como uma atividade de monitoramento da área, se está tendo invasão, aquela história de apropriação do espaço, né? Então, tem uma discussão muito grande em termos de voluntários ambientais. E no Parque Nacional do Tumucumaque, que é a fronteira lá com a tua terra, né, com a Guiana, a Guiana Francesa, eu suponho, né? Ali a Guiana Francesa ou Amapá. Ok. Tem um trabalho que a gente estava tentando até no estado do Pará discutir, que era a criação de brigadas, né, de guardas florestais. Só que esses guardas florestais seriam comunitários, que a partir de algum trabalho de oficinas e tudo mais, fariam um trabalho de monitoramento das áreas e também de turismo, né? Mas acho que não foi muito para frente, esbarrou um pouco numa legislação para variar, né? E aí eu destaco uma questão importante, que quando o Estado pensa, um gestor de unidade de conservação pensar em criar uma brigada ou alguma coisa que vá ter um apoio do Estado, esbarra em uma série de legislações, como, por exemplo, como é que você vai criar uma brigada se você não fizer uma licitação, porque o valor do processo é tal, e aí você vai licitar uma empresa e a empresa vai contratar um comunitário, e não, ela vai pegar alguém que já tem um curso de formação. Então, você começa a ver como é que a nossa legislação, a atuação do Estado, ela fica inviabilizada pela própria configuração do Estado, e aí tu abre o espaço, e isso que eu tenho observado, que é uma coisa que eu não pensava muito antes. É por isso que o trabalho das ONGs, e eu vou falar do turismo, mas você pode extrapolar para outras áreas, acaba ganhando uma notoriedade muito grande na Amazônia. Porque uma ONG ela consegue trazer um aporte financeiro, ela consegue trazer um incentivo, sem uma série de burocracias, né, que o Estado enfrenta. Então, você tem ali... Eu penso muito no seguinte, quando você fala o Estado, eu vou desenvolver o turismo, você vai recair na terceirização. Assim, a probabilidade é muito grande. Olha, o Estado, em qualquer dos seus âmbitos, vamos desenvolver o turismo. Terceirizar. Você vai falar agora de uma organização não governamental. Vamos desenvolver o turismo. Vai começar pela base comunitária, pelo incentivo, porque tem mecanismos que facilitam isso e a própria visão da organização não governamental é essa, né? Então, acho que para a gente pensar nessas brigadas, como eu te falei, eu não conheço o modelo de lá, mas a gente precisaria fortalecer as comunidades, e o Estado patina muito para fazer isso. Eu trabalhei no Estado por muito tempo, enquanto gestor de unidade de conservação, e eu patinei muito com isso. E isso tem um pouco a ver com a minha vertente de trabalho. Eu lembro que quando eu consegui incentivar um pouco mais, ajudar a organização comunitária, já foi no final da minha atuação enquanto gestor, foi através do programa ARPA, que é o Programa Áreas Protegidas da Amazônia, que executa recurso internacional, né, doados, aí, não sei como é que são esses mecanismos, assim, criticamente falando, mas são recursos que são doados, recurso internacional, para proteger a Amazônia. E aí a gente conseguia incentivar, organizar, trazer palestra, conseguir bolsa, enfim, uma série de mecanismos que eu jamais conseguiria. Eu, ao mesmo tempo, era gestor do Estado e gestor de um programa executado por uma ONG. E na ONG eu desenrolava muito mais fácil as missões do que no Estado, pela série de amarrações que estão dentro da nossa política de execução de recursos, por exemplo, né? Então, isso é uma questão para a gente pensar, acho que aprender com os modelos dos nossos colegas, né, aqui da América Latina é muito importante, mas também ter esse norte de que transformar isso numa política pública, né, como seria, né, acho que nem como, seria, é uma interrogação muito grande, pela experiência que eu já tive em escala de Amazônia, né? Acho que é isso.
Eu queria também agradecer o convite por estar aqui nessa manhã, o espaço, que é bem legal, eu vou vir ficar sócia daqui. Agradecer a vocês que estão aqui para ouvir, né, e dizer da minha alegria de estar entre eles e nessa experiência toda do Dinter. Eu, na minha graduação, quando decidi ficar pela geografia, foi por causa da Amazônia, né? Eu tive a felicidade de conhecer o Chico Mendes em 88. Em junho, ele disse que estava marcado para morrer, e em dezembro foi assassinado, né? 30 anos atrás já. Nossa Senhora, é por isso que você vê os cabelos brancos, não sabe por quê, né? Essa parte pula, não registra. Corta, edita. Quando você começa a falar alguma coisa, dá um exemplo em sala de aula, os alunos começam a fazer as contas, isso mesmo. E desde lá, quando eu fui para o mestrado, meu tema inicial de pesquisa era a Amazônia, e aí depois, em função da violência, da escalada de violência, eu acabei alterando, passei a estudar outra coisa, mas a Amazônia nunca saiu do meu coração. Oriento pessoas que trabalham com eles, estou no Dinter, e espero que desse resultado, que quando a gente vai bater um papão daqui 2 anos, aqui de novo, né, com os resultados dos trabalhos todos, como a Priscila já anunciou aqui, então já marca aí na agenda que a gente vai voltar, que a gente comece dali, isso seja só um primeiro passo para uma rede de colaboração de fato e que a gente possa consolidar isso. Alba, a geografia humana tem espaço para diversidade, para o conflito, para a contradição, então a casa está aberta e é lá perto, não é longe, não. É só subir mais um pouquinho do outro lado, exatamente. Você atravessa a rua e sobe, né? Aí você vem... então, é lá na... Isso. Enfim, dizer de fato da alegria mesmo de estar aqui, agradecer mais uma vez e convidar, né, para vocês irem para lá também. Eles não fizeram esse convite, mas eu vou fazer. A área do Rogério é mais bonita. Eu ainda não conheço. Vamos para o céu. Mas uma coisa que me chamou muita atenção, quando eu fui lá o ano passado, fui dar o curso em Marabá, e a gente ficou 15 dias fixos lá, né? E na segunda semana, acho que foi na primeira, não lembro mais, veio uma notícia de que tinha tido uma ronda de pistoleiros e tinham atirado num acampamento, o Hugo Chaves, né? E rapidamente passou pelo grupo, a minha orientanda de lá perguntou se eu não queria ir, eu fui para a universidade, e da universidade saíram 2 ônibus que foram para lá em solidariedade. A reitora ou a vice? A vice é assentada, e aí eu falei, gente, esse mundo existe, né? Bem diferente do que a gente tem aqui. Mas eu não posso nem estar reclamando muito, porque agora o reitor da USP declarou que a escola sem partido não entra lá, então, que bom, que também aqui os ventos estão começando a soprar de uma outra forma. Mas me chamou muita atenção isso, esse comprometimento da universidade com a realidade social em que eles estavam inseridos. Isso é bem bacana. A universidade é o espaço de isolamento, de fato, para a gente conseguir as brechas para as coisas é muito difícil, mas também é o espaço da possibilidade, né? Depende muito da gente também querer construir isso. Enfim, como toda a sociedade, eu não tenho muita expectativa boa para o próximo ano. Eu acho que a gente vai entrar num período de bastante dificuldade, mas eu também quero acreditar que a dificuldade é a possibilidade da gente construir de outro jeito, né? E que a gente precisa, de fato, estar junto. Acho que foi bem rápida quando saiu, logo após o resultado das eleições, aquela imagem do ninguém larga a mão de ninguém. Isso é necessário. Mais do que necessário agora, e principalmente na Amazônia, onde ali se já corria fácil antes, agora essa onda de violência tende a se propagar ainda com mais facilidade. Mas é isso, tem resistência, é possível resistir, e a gente agora tem que estar junto para construir o mundo que a gente quer. Que essa experiência, esse choque desse resultado de eleição mostre para a gente a necessidade de fazer da diferença um momento de
qualidade, de possibilidade de criação, né? Enfim. Bom sábado para todo mundo. Bom fim de semana.